Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos, especialmente para os queridos amigos da COBEM, Casa de Oração Bezerra de Menezes, para cuja instituição e cujo canal está essa palestra também sendo encaminhada, para além também do canal Raciocínios Espíritas. A Casa de Oração Bezerra de Menezes, por intermédio do seu departamento doutrinário, casa conhecida aqui do estado da Bahia, da cidade de Salvador, nos solicitou abordar o tema O Suicídio Liberta da Dor? Tema, portanto, palpitante, sobre o qual iremos agora tecer algumas considerações, pedindo a Deus, a espiritualidade maior, aos espíritos bons, mormente aqueles responsáveis pela atividade da Casa de Oração Bezerra de Menezes, que nos ilumine, que nos abençoe, que nos envolva. O suicídio liberta da dor? Bem, em 2015, no ano de 2015, a Organização Mundial de Saúde enviou um relatório para o mundo, relatório sobre o suicídio. E naquela época, essa instituição começava a apresentar preocupações muito sérias a respeito da temática, preocupações essas que em boa parte se cumpriram e que se tornaram realmente preocupantes nos dias atuais. Naquela oportunidade, 2015, essa Organização Mundial de Saúde havia emitido um relatório sobre o suicídio no mundo, chamando atenção para as pessoas naquele momento dos números, das estatísticas, das ocorrências de suicídio e, o que é mais impressionante, a possibilidade de aumentar sem haver uma solução, sem haver uma alternativa, sem termos nenhum caminho que pudesse, de alguma forma, ser utilizado para enfrentar esse problema e diminuí-lo. Assim, é que a gente viu o número de suicídios, a partir daquela época, 2015, até atualmente, subir assustadoramente, conforme a profecia, ou melhor dizendo, a previsão desse relatório conhecido. Nessa oportunidade, a Organização Mundial de Saúde chegava a dizer, nesse relatório, que se as coisas continuarem assim, até 2025, portanto, 10 anos depois, estamos próximos, o suicídio será a primeira causa de morte no mundo. Será mais frequente o suicídio e matará mais gente do que acidente com arma de fogo, acidente de carro, doenças cardíacas e cardiovasculares, câncer, tudo isso junto, o suicídio mataria mais. Aquilo chamava a atenção, portanto, dos estudiosos daquela época, mas que se confirmou ao longo dos anos, dando a ideia ou dando a impressão de que nós temos perdido a luta para o suicídio. Estou falando aqui no sentido dos profissionais da saúde mental. De maneira geral, os profissionais de saúde mental, quando abordam a questão entre os pares nos estudos, chegam à conclusão que nós ainda estamos perdendo a luta contra o suicídio. É claro que isso não quer dizer que os serviços de saúde mental que estão aí não são válidos e não são salvadores. Claro, salvam milhares de vidas, conseguem evitar uma catástrofe, uma tragédia pior. Mas, pelo fato de que a cada ano o número de suicídios só aumenta, só chama atenção, só alarma, e aumenta de maneira assustadora e vertiginosamente, de maneira desproporcional comparado com o aumento da população, com o crescimento populacional, porque alguém poderia dizer, não, o suicídio está aumentando porque a população também está aumentando, então proporcionalmente o número de suicídios que era menor do passado agora está maior porque a população está aumentando, então aumenta também o suicídio. Não é. O suicídio tem aumentado de maneira assustadora, de uma forma muito maior e desproporcional ao crescimento da população. Naquela época, 2015, após esse relatório, um grupo de psiquiatras, psicólogos e educadores começou a estudar sobre a temática de uma maneira mais dedicada, mais específica, e graças a cujo trabalho surgiu a suicidologia, uma ciência
que é organizada por esses profissionais de saúde, uma ciência dentro da psiquiatria, para estudar particularmente o fenômeno do suicídio, as suas causas, as suas motivações, os seus fatores, estudar o comportamento suicida, estudar os prováveis sinais que alguém que está pensando em suicídio, alguém que está tentando suicídio pode dar e que a gente às vezes não percebe. Procurar estudar de alguma forma o comportamento de alguém que vive a ideação suicida, Portanto, estratégias de prevenção, elaboração de estratégias de prevenção, estruturação de ferramentas que possam evitar o suicídio, evitar chegar lá, através da análise comportamental de alguém que está vivendo esse problema. Análise aqui comportamental no sentido do comportamento verbal e do comportamento também do ato em movimento. E naturalmente que também estabelecer medidas que possam evitar que o sujeito chegue em estados agudos de suicídio. É claro que todos esses estudos acabam também se direcionando para a depressão. Porque o que se percebe de maneira bastante peculiar, bastante clara, é que a depressão está diretamente associada ao suicídio. Pelo menos na sua maioria. Na grande maioria dos casos, a depressão está associada. Se diz que 90% dos casos de suicídio está associado a algum fenômeno de transtorno mental, portanto de sofrimento mental, e a depressão está no primeiro lugar desses transtornos mentais. Ainda que hajam alguns quadros de psicose, de esquizofrenia, com impulso suicida, com compulsão suicida. No caso da depressão, o número é muito maior de depressivos que se suicidam do que outros casos específicos. Por exemplo, o transtorno do pânico, mas a pessoa passa mal e vive, digamos assim, em ansiedades agudas, com medo justamente de morrer. Então, quase sempre o indivíduo não opta pelo suicídio, no caso de transtornos de ansiedade e do pânico, em que pese há casos agudos de transtorno do pânico, que a angústia e o sofrimento é tão grande do medo de morrer, que o sujeito acaba antecipando a morte, justamente pelo medo de viver a morte. Mas esses são quadros específicos, muito severos, agudos. De maneira geral, o suicídio está associado a algum quadro de depressão. Até porque, eu vou falar uma coisa que nem sempre é claro para as pessoas em geral, mas para os profissionais de saúde mental, para aqueles que trabalham com psiquiatria e com psicologia clínica, e que veem isso, e que acompanham isso no consultórios e no serviço de saúde mental, a gente sabe que quando a gente fala em ansiedade de um lado e em depressão de outro, a gente está falando de dois fenômenos distintos para, de alguma forma, examiná-los e entendê-los, mas na prática clínica a gente sabe que esses dois fenômenos se conjugam muito frequentemente. O paciente que é ansioso, o paciente que tem uma questão de ansiedade, que tem predominantemente um transtorno de ansiedade, é muito frequente essa ansiedade aguda levá-lo em algum momento a um rebaixamento e a um humor deprimido. Ele deprimir por conta dessa ansiedade. E o paciente que é muito deprimido, em alguns momentos é muito comum ele ficar inquieto e acabar sendo acometido por crises de ansiedade. Esses fenômenos se conjugam e se dialogam frequentemente. Bem, mas é importante dizer que a depressão está sempre sendo ressaltada no caso do suicídio e não é à toa. Atualmente, são quase 500 milhões de depressivos diagnosticados e tratados, porque essa estatística está dentro dos serviços de atendimento, serviços de profissional de saúde, o que significa que o número deve ser maior, porque estamos diante de um dado sempre subnotificado, isso é, sempre há quadros de depressão que não entram nessa estatística porque as pessoas não foram procurar ajuda, não recorreram a serviços aí de atendimento, de saúde mental. Então o quadro e o número é muito maior. Bernie Siegel, o grande médico norte-americano, chegou a dizer que se nós reservássemos todos os leitos hospitalares para pacientes com depressão, ainda assim faltariam leitos. Ainda assim faltariam leitos? Não, perdoem. Ainda assim, não teríamos leitos suficientes e faltariam pacientes para caber em leitos que seriam insuficientes. Todos os leitos de hospitais ficassem disponíveis para pacientes com depressão, não seriam suficientes para dar conta de todas as pessoas com depressão. Olha só.
E chega a dizer também, esses estudos de suicidologia, que a cada 10 pessoas, 7 pelo menos, estão tendo ou vão ter pelo menos um episódio de depressão. De cada 10, 7. Eu diria que de cada 10, 10. Na verdade, todos nós. Qual é de nós que não passa por um episódio de tristeza, um episódio de melancolia, um episódio de mal-estar, que viveu um luto na família, que viveu uma separação afetiva, social ou conjugal, que viveu alguma dor específica? Todos nós estamos sujeitos, em algum momento das nossas vidas, a experimentar algum quadro de rebaixamento de humor deprimido. E isso não é à toa, isso não é a esmo. A verdade é que as estatísticas são alarmantes. Segundo as estatísticas, a cada 32 minutos no Brasil, uma pessoa executa o suicídio. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio. 1 milhão por ano de suicídios aproximadamente. 1 milhão por ano de pessoas que se suicidam. Eu não estou falando das tentativas de suicídio. Eu estou falando de pessoas que se suicidam. 1 milhão por ano. O número, portanto, é alarmante. Chama a atenção de qualquer estudo a esse respeito. Sensibiliza, porque na verdade é uma pandemia. Uma pandemia de caráter grave. Aliás, é isso que está sendo colocado pela Organização Mundial de Saúde desde o relatório de 2015, que o suicídio pode ser considerado uma pandemia de saúde pública. Felizmente, nos últimos anos, a gente tem visto, muito bom aliás, o suicídio sair da esfera moral, da esfera da crítica, da condenação, do tabu religioso, porque o suicídio era envolvido por essa questão religiosa, negativa, no sentido pejorativo da palavra, da condenação, do suicida não receber o enterro porque estava condenado. Todos os sistemas religiosos condenam o suicídio. E claro, não é para também aprovar, não é para estimular. O suicídio sempre é condenável e não é recomendável, é sempre considerado um ato infeliz em todos os segmentos religiosos e tem que ser realmente considerado um ato infeliz, e tem que ser considerado condenável nesse sentido, mas o uso que os religiosos fizeram desse conceito era um uso de agredir pessoas, era um uso de condenar socialmente, de criticar, de combater no mau sentido da palavra, que às vezes não ajudava. Socialmente sempre foi um tabu, as pessoas que tentam suicídio eram muitas vezes estigmatizadas, rotuladas. Isso foi saindo da esfera moral e nos últimos anos, cada vez mais, isso tem assumido aí a qualidade da esfera de saúde mental. Em vez de estar na esfera ali social, da crítica social, do preconceito, saiu dessa esfera e entrou na esfera de saúde mental. O suicídio é uma questão de saúde mental. E isso foi muito bom, esse avanço, porque saiu um pouco dessa estigmatização, dessa discriminação para um fenômeno que, diante de uma problemática suicida, é comum hoje, por conta de todo esse trabalho de transformação social, de vê-lo como sendo um problema de saúde mental, de encaminhar a pessoa para um psiquiatra, de encaminhar a pessoa para um psicólogo, de encaminhar a pessoa para uma rede de apoio, uma rede de suporte para que ela possa ser cuidada, né? Então, é muito mais vista nesse sentido. O que é um avanço paradigmático, o que é um avanço muito bem colocado, um avanço substancial, um avanço importante que deve ser feito e que se deve a essa evolução, a esse progresso social. A filosofia e a literatura sempre abordaram a questão do suicídio. O suicídio sempre foi um tema. Albert Camus, filósofo e teatrólogo francês, chegou a dizer em um dos seus textos sobre o suicídio que o suicídio parece ser o problema mais importante de toda a tradição da filosofia. Por quê? Dizia Albert Camus. Porque o suicídio é uma grande pergunta filosófica que é se a vida vale a pena ou não vale a pena ser vivida. Se a vida tem algum sentido para ser vivida. Ele próprio, Albert Camus, não via sentido na vida. E ele dizia que o suicídio é uma grande pergunta filosófica. O ato suicida, ou a ideia suicida, ou a tentativa suicida, é uma pergunta filosófica. Se viver vale ou não vale a pena viver? Se a vida vale a pena ser vivida? Essa é a questão que o suicídio faz, que o suicídio produz. Essa é a grande questão
que Albert Camus vai dizer, essa é a grande questão da filosofia, porque responder a essa questão, a partir dessa questão, a gente tem toda uma filosofia. Se a vida não vale a pena ser vivida, a gente tem uma filosofia pessimista, nihilista, ceticista, e se a vida vale a pena ser vivida, a gente tem um outro tipo de filosofia, um outro tipo de mentalidade filosófica. Então, essa questão é uma questão capital, mas o próprio Albert Camus, que não via sentido na vida, dizia que, apesar disso, o suicídio não responde, isso é, o fato de a vida não ter sentido, o suicídio não dá sentido à vida. Olha que coisa interessante. O suicídio é uma grande pergunta se a vida vale a pena ser vivida, a vida tem sentido. Mas o fato de se suicidar, isso não soluciona o problema de falta de sentido da vida. Dostoiévski, escritor, famoso, consagrado, vai, em determinado momento das suas obras, dizer que o suicídio parece ser uma tentativa de brincar de Deus. Isso é, o suicídio parece ser uma tentativa humana de tomar o curso da vida nas suas próprias mãos e decidir o momento em que a vida deve ser cortada, deve ser interrompida e, portanto, alterado o próprio curso da história, o próprio curso normal e natural da história, o próprio curso esperado, porque quando eu corto a minha vida pelo suicídio, eu corto as imensas possibilidades e probabilidades, as imensas coisas da vida que eu não vivi e que eu não vou viver mais no momento do suicídio. Eu corto essas imensas possibilidades essas que na sua maioria não estão no meu controle, não estão na minha alçada, que não estão ali nas minhas mãos, né, e que podem me chegar possibilidades as mais variadas, tanto do sofrimento quanto da alegria, da felicidade. Goethe, poeta e escritor alemão, vai escrever uma obra em um momento de depressão, como outros também, né? Ana Karenina, de Tolstói, que escreveu e que também tem um momento que Tolstói estava deprimido e um momento final onde ele soluciona o drama daquela jovem mulher que viveu um drama afetivo e conjugal pelo suicídio, né? E a gente tem outros autores, escritores que também abordam essa temática e colocam o suicídio como uma espécie de solução para a amargura, o que é lamentável. Goethe, esse gênio extraordinário, em um momento talvez de melancolia, escreveu os sofrimentos do jovem Werther. Nessa obra, esse jovem chamado Werther opta pelo suicídio como solução para o problema do seu amor frustrado, porque ele se apaixonou por uma mulher, tentou o envolvimento afetivo e, como não logrou êxito, como não alcançou o sucesso esperado, ele opta pelo suicídio para resolver a sua angústia, a sua amargura. E a obra de Goethe, mais tarde, gerou suicídios coletivos, suicídios por contágio, como se diz, suicídios como efeito cascata na Europa, nos Estados Unidos, em boa parte do mundo. A obra chegou a ser proibida em um tempo na Europa por causa desse efeito que mais tarde a psiquiatria e a psicologia chamou de efeito Werther, em homenagem à obra O Sofrimento do Jovem Werther. Isso é, a forma como eu conto o suicídio, a forma como eu narro o suicídio, a forma como eu publico a coisa do suicídio, a forma como a mídia trata a questão do suicídio com sensacionalismo. Por isso que hoje a mídia tem muito cuidado em abordar o suicídio, às vezes até não aborda, às vezes até não fala, às vezes até não aborda o assunto com receio de gerar esse efeito cascata, o que também é ruim, não abordar não ajuda. Não ajuda, pelo contrário, mas abordar de uma maneira sensacionalista, como aconteceu na obra, a obra romantizava o suicídio. Colocava a pessoa que se suicidou como uma espécie de herói. E isso é muito negativo, porque isso gera efeitos nas pessoas, mais tarde, para o suicídio. E o efeito Werther ficou conhecido como esse efeito que gera suicídios por contágio, entre aspas, né? Hoje, por exemplo, quando alguém, por exemplo, se suicida em algum lugar, a mídia tenta evitar descrever com detalhes o ato suicida. Evita esmiuçar muito como aconteceu o suicídio, porque isso pode gerar um efeito ali de contágio e de cascata. Tanto é que, por exemplo, sei lá, no Rio de Janeiro, Ponte Rio-Niterói, alguém se suicida, é muito comum no dia seguinte profissionais de saúde estarem lá, especialmente se foi noticiado que alguém se jogou ali. Então a mídia evita falar, dar detalhes, porque no dia seguinte, normalmente, alguém está lá
na ponte Rio-Niterói tentando se suicidar também. Né? Parece que há uma repetição nesse sentido. Os profissionais de saúde já vão lá no dia seguinte para tentar evitar. Então, vejam que esse efeito Werther, esse efeito por cascata, é quando sensacionaliza e romantiza. Há uma série no Netflix, que foi muito comentada, eu não assisti, mas foi muito comentada, falando das 13 razões por quê, né? Uma série que aborda uma jovem, né, que tem 13 razões para se suicidar, mas normalmente é isso a série, e que aborda essa questão. Eu não assisti, mas essa série dividiu opiniões. E alguns estudiosos argumentam que a série é muito boa, que aborda a questão do suicídio, que aborda a temática, o que é muito bom abordar a temática, porque aí quebra o preconceito, é muito bom falar sobre o assunto. Mas alguns estudiosos acreditam que a série sensacionaliza e romantiza, e que a série tem um potencial de gerar um efeito Werther. Como eu não vi, eu não tenho como comentar a esse respeito, eu estou colocando as duas opiniões aqui, mas quem viu pode talvez chegar a uma conclusão nesse momento. A verdade é que falar de maneira sensacionalista aumenta o suicídio. Produz, às vezes, uma propaganda indireta e induz as pessoas que já estão fragilizadas emocionalmente a também agora executarem o suicídio. É muito comum isso em famílias. Quando alguém se suicida em uma família, outras pessoas que já estavam fragilizadas e pensando em suicídios podem cometer o suicídio. Então a gente vê um efeito ali em massa dentro da família, né? Porque é como se a pessoa pensasse suicídio, não tivesse ainda toda a convicção para executá-lo de maneira completa, e quando vê alguém da família optando pelo suicídio, se suicidando, a pessoa se sente motivada como uma espécie de exemplo, como uma espécie de estímulo. E isso é muito sério e é muito triste também. Então, falar sobre suicídio, propagandeá-lo, romanticamente não é bom, mas não falar também não ajuda. Não falar também pode produzir suicídios de maneira silenciosa, né? Aliás, até a psicologia e alguns estudiosos tentavam abordar o assunto nesse sentido no passado. Não falar sobre suicídio, porque o falar induz a pessoa a se suicidar. Então é melhor não comentar no assunto, o que é um erro. O que é um erro. Imagine você, alguém que é atendido por um psiquiatra, um psicólogo, e o psiquiatra pergunta: você está pensando em suicídio? Porque hoje em dia a gente aborda naturalmente. Você está pensando em suicídio? Porque isso é alívio para o paciente. Se o paciente estiver pensando no suicídio e o psicólogo abordar naturalmente, você está pensando em suicídio, o paciente se sente relaxado, aliviado para falar, para desabafar. Porque muitas vezes ele não sente coragem, não tem coragem de falar sobre o assunto porque acha que vai ser criticado, que vai ser condenado, que vai ser apedrejado, né? E se o profissional não toca no assunto, ele acha que é um tabu ali, e ele não pode tocar também. Afinal, o profissional está ali para salvar ele está pensando em suicídio. Se eu falar, o profissional vai ver como algo ruim, o psicólogo, o psiquiatra vai ver como algo ruim, como eu tô mal, e vai lamentar por isso, e vai me condenar. Afinal, ele está cuidando de mim, ele é responsável por mim, então eu não vou falar. Olha só. Então, na verdade, isso é muito ruim, porque hoje a gente aborda naturalmente falar sobre suicídio, dizer: você está pensando em se suicidar, está pensando em se matar, em morrer, já chegou a planejar o assunto e escutar, o profissional escuta. Porque no passado, na verdade, ou algumas pessoas que atendem, na verdade, o conflito ou o sofrimento era da pessoa que escutava, porque às vezes não conseguia suportar, ouvir a pessoa dizendo que estava pensando em suicídio, que já estava planejando o método. Isso era insuportável para o profissional ouvir, às vezes, ou para a pessoa que atendia ouvir. Então, a dificuldade era muito mais quem escutava do que o outro que estava verbalizando, que estava desabafando, porque o fato da pessoa estar desabafando, estar verbalizando, estar compartilhando, ela está se aliviando. Toda vez que eu falo, eu crio um vínculo. A psicanálise diz que falar substitui o fazer. A fala substitui o ato. Então, quando a pessoa fala, a pessoa está se vinculando. A pessoa está... Porque no momento extremo, no momento mais grave e agudo, quando a pessoa já está tomada pela ideia suicida de maneira absoluta, quase sempre não tem o que fazer. Já não tem o que fazer. E a pessoa não fala. Nesse momento, a pessoa já não conversa, já não fala. Então, a pessoa está desabafando, ela está criando um vínculo. Então, diminui, não é que salva totalmente, mas diminui a probabilidade dela se suicidar quando ela está conversando sobre o assunto, quando ela está compartilhando sobre o assunto, quando ela está se conectando com alguém e sendo escutada.
Então a gente aborda tranquilamente. Não existe isso de, se eu falar no assunto, a pessoa vai se sentir motivada para se suicidar. Você já imaginou? A pessoa chega no consultório e eu falo, você tá pensando em suicídio? A pessoa, ó, eu não tava pensando não, mas já que você tá falando agora me deu vontade. Isso não existe. Isso não existe. Se o suicídio é um motivo de angústia e a pessoa ser abordada, a angústia vai ser aliviada a ele falar. Falar é uma ferramenta poderosa. Falar é uma ferramenta muito poderosa. Porque, às vezes, o suicídio ocorre ou o suicídio não ocorre a partir da forma como eu falo sobre ele. A partir da forma como eu descrevo sobre o que eu estou sentindo. Então, isso é muito importante, isso é muito profundo, mas a escuta envolve algumas coisas, porque a escuta não é só ficar em silêncio, balançando a cabeça. Escuta é uma ferramenta psíquica poderosa, que tem um envolvimento ali afetivo. Né? A escuta tem a ver com a atenção, mas vai além da atenção. Né? Até porque existe a escuta flutuante, né? Que os psicólogos abordam. Que a ideia do psicólogo também está escutando e está um pouco assim saindo dali para tentar entender o que ele está escutando mais distante para ajudar o próprio paciente. Então, existe muita coisa, mas a escuta é uma ferramenta poderosa. E quer ver uma coisa? Os conselhos que a gente dá normalmente, e a gente dá, eu estou falando aqui porque a gente não conhece o assunto, porque a gente não conhece a temática, porque a gente não entende normalmente ali a dinâmica, e a gente está motivado com as melhores das intenções, e a gente acredita que dando esse conselho, a pessoa vai ficar melhor. Ou a gente está achando que a gente vai ajudar a pessoa dando aquele conselho. Né? Mas é uma ignorância alguns conselhos que a gente dá. Quer ver um conselho comum? Deixe disso, menina. Pare com isso, você tem tudo na vida. Você tem tudo na vida, você está bem na vida. E fica pensando nessas besteiras. Esse conselho é o conselho de alguém que pode estar muito motivado por ajudar, pode estar imbuído das melhores das intenções, mas não é um conselho bom. É um conselho que não ajuda, pelo contrário. É um conselho que pode empurrar a pessoa, inclusive, para o suicídio, tá? Porque, no fundo, eu estou dizendo com esse conselho que eu me recuso a escutar você. Né? No fundo, eu estou dizendo isso. Eu não quero escutar o que você está dizendo, não. Deixe disso, mude isso aí. Então, no fundo, eu estou não acolhendo aquela dor que você está sentindo. Não acolhendo o sofrimento que você está tendo. Quando eu digo, deixe disso, pare de pensar, sua vida é tão boa. Quanta gente numa situação horrível e que não pensa o que você está pensando. Eu estou, na verdade, no fundo, me negando a respeitar, a acolher aquela dor, aquele sofrimento. É claro que a gente faz isso sem conhecer o assunto, principalmente quem não é da área, faz isso motivado, repito, com as melhores das ideias, né? Com as intenções, as melhores possíveis, né? Com a melhor das intenções, mas isso não ajuda e às vezes não apenas não ajuda, mas prejudica. Né? Porque simbolicamente a atitude de você está falando tudo isso aí, mas eu estou desconsiderando. É assim que eu não estou dizendo que a pessoa tá com essa intenção, mas é assim que o sujeito sente. O sujeito desabafa e ouve isso, ele sente que ele não foi escutado. Que aquilo que ele estava sentindo, que ele estava sofrendo, não foi escutado com esse conselho. Mas não foi aceito, não foi acolhido. Que aquilo que ele está sentindo foi rejeitado, foi negado, e isso é terrível. Né? Então, é necessário a gente ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. O ideal é que a gente escutasse, desse a escuta amiga, escuta amorosa. Se a gente não sabe o que fazer, a gente escuta e diz, eu estou aqui com você, eu estou aqui contigo, eu estou contigo porque deve eu acho que você está sofrendo, você precisa buscar ajuda, esse sofrimento é temporário, pode passar. E você saiba que você tem a mim, como uma pessoa que tem aí interesse em você e que não quer você se afundando, não quer você se piorando dessa situação. Vamos com a gente, vamos comigo. Ou seja, mostrar solidariedade em relação à ideia suicida, sem necessariamente condenar o sujeito por estar tendo a ideia suicida. A gente pode não concordar e até condenar a ideia, mas não condenar o sujeito. Quer ver outro erro que a gente costuma dizer? Quer chamar atenção. Quer chamar atenção. Afinal, quem realmente se suicida não fala, faz. Essas frases que
eram muito comuns no passado, felizmente estão sendo cada vez mais superadas. Não é verdade. E não é verdade a ponto de prejudicar esse discurso que é chamar a atenção, porque no fundo, tudo depende do que a gente acha que é chamar a atenção. Se chamar a atenção, eu estou me referindo à ideia de que o paciente está fingindo, está apenas teatralizando, dramatizando, não é verdade. Não é verdade. Mas se eu me refiro a chamar a atenção no sentido de o indivíduo estar pedindo um socorro, sim. Ele está falando porque ele está pedindo socorro. Porque, gente, quando o sujeito está falando que quer se matar, ou está com desejo de se matar, ou está com pensamentos suicidas, é porque ele está pensando, tá? Se ele está falando, é porque ele está pensando. E se ele está pensando, uma hora esse pensamento pode predominar de tal forma a fazer, né? Então, não é chamar atenção. Não é chamar atenção no sentido de estar fingindo, não é. Apenas naquele momento ele está verbalizando, ele pode ser ajudado ainda. No momento que ele não verbaliza mais é porque evoluiu de tal forma e aí quase sempre é difícil evitar. É difícil salvar, é difícil fazer alguma coisa. Aliás, sobre isso, eu queria chamar atenção para o tema do espectro do suicídio. Dizem os especialistas, os pensadores, e isso é um dos temas mais estudados atualmente na suicidologia, na psiquiatria, na psicologia, que é a ideia da ideação suicida ter um espectro, ou seja, tem um nível de gradação. O suicídio, às vezes, começa nas ideias incipientes. O espectro suicida é tão grande que todos nós já, de alguma forma, passamos por ele. Todo mundo passa por ele, tá? O que é que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que quando alguém diz assim, se eu pudesse, eu queria sumir. Eu gostaria de sumir. Ah, se eu pudesse, eu pegava o carro e aí, andava com o carro pela estrada sem parar, ficava andando, ia para um lugar, dirigiria sem parar e sem fim, sem um destino. Sumiria. Se eu pudesse, eu ia sumir. Se eu pudesse, eu ia dormir para não acordar mais, ou dormir pelo menos uma semana. Faz parte do espectro suicida. Mas quase sempre não representa perigo. Muitas vezes não representa perigo. Por quê? Porque muitas vezes, o que é que eu estou dizendo com representa perigo? Muitas vezes nós entramos nisso, passamos uma fase assim, gostaria de sumir, pensamos temporariamente e saímos disso. Tá? É algo temporário, pontual, como se diz, psicodinâmico. Algo ali eventual. E a pessoa sai e fica bem. Foi só um momento ali de angústia, um momento ali de tristeza. A tristeza faz parte da saúde mental, tristeza é normal. Momentos de tristeza. Agora, ficar na tristeza prolongadamente, aí é outra coisa. Aí já não é algo normal, convencional. Aí já entra numa questão de alteração mental e emocional. Ora, então é perfeitamente comum. A maioria das pessoas muitas vezes entra nisso e depois sai. Só que faz parte. A questão é quando evolui. Esse tema, esse estudo do espectro do suicídio é um dos temas mais interessantes para a gente entender o fenômeno ali do suicídio. Porque é um fenômeno que vai tendo gradações. O que é que esse tema do espectro do suicídio vem dizer para nós? Vem dizer que a ideia suicida vai tomando corpo dentro da pessoa. Que o suicida não se suicida porque pensou pela primeira vez agora e já comete suicídio. O suicídio é uma coisa que vai sendo trabalhado na cabeça da pessoa. E é por isso que a gente precisa evitar chegar no momento final. Daí o estudo do espectro do suicídio. O que é que o estudo do espectro do suicídio vem dizer para nós? O que é a ideia de que há um espectro psicológico suicida na intimidade do sujeito? É que o sujeito começa com ideias fracas, com ideias brandas de suicídio, e aquilo vai tomando corpo, vai evoluindo, vai aumentando. Ou seja, há um tempo em que a pessoa vai trabalhando, alimentando a ideia do suicídio. Não é assim, pensou e já executa o suicídio. E por isso é uma questão de saúde mental. E por isso é necessário evitar chegar na fase aguda, porque ele começa assim, aí depois começa. Eu tô pensando em me matar. Pensei em me matar hoje. Pensei em se suicidar. Depois começa o planejamento do método. Qual é o método que usa? Chega a planejar, depois recua. Né? Aí já está mais grave. Até o momento final. No momento final a pessoa já não fala, já não verbaliza. Já está bastante isolada. Normalmente a pessoa começa a empobrecer os seus vínculos sociais.
as suas relações sociais. Se tem rede social bastante atuante, fecha a conta, fecha Instagram, fecha Facebook. Ou se não fecha, começa a não produzir mais, não publicar mais nada. Às vezes manda uma mensagem enigmática, uma publicação assim, que parece uma despedida. Né? Ou então deixa a carta, a famosa carta do suicídio. Né? Hoje em dia nas redes sociais, às vezes a pessoa deixa publicado, né? Uma despedida ali sutil, que às vezes a gente não percebe, às vezes os familiares não percebem, e às vezes até o profissional de saúde não percebe que é ali uma despedida. Né? E no momento final a pessoa não fala, já está bastante decidido, já está bastante convicto, e é muito mais difícil a pessoa evitar ou haver alguma estratégia de evitar o suicídio. Então, o ideal é que a gente evite chegar lá através das práticas as mais variadas a esse respeito. A questão do suicídio, portanto, é a questão de saúde mental. O suicídio é um sintoma. O suicídio ou a ideia suicida é um sintoma de algo que não vai bem por detrás. O ser humano é o único animal que se mata. Nenhum outro animal se mata. Né? Se acreditava que o escorpião aplicava o próprio veneno em si, mas não é. Na verdade, o escorpião começa a tentar liberar, diante de uma ameaça, o veneno como instinto de preservação e acaba se aplicando, mas não é uma atitude, porque o suicídio pressupõe uma atitude voluntária, deliberada. Eu escolho exterminar. Né? Daí, o próprio Allan Kardec, quando pergunta sobre se o suicídio é uma transgressão à lei divina, os espíritos respondem: o suicídio voluntário sempre é uma transgressão à lei de Deus. E aí, Kardec vai dizer assim: mas o suicídio não é sempre voluntário? Por que você colocou suicídio voluntário? E aí os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Ali, o louco que ele está se referindo é o psicótico, é a pessoa que surta, que é, aliás, raríssimo, tá? São raros os casos assim de totalmente rompimento com a realidade e impulso suicida, mas pode acontecer. No caso dessa alucinação, dessa alienação, a pessoa muitas vezes se suicida, mas não sabe que está se suicidando. Por isso que não é suicida. Então ele não tem... Porque o suicídio pressupõe eu saber que eu vou exterminar minha vida física e escolher aquilo. Então eu estou sabendo o que eu estou fazendo. No caso do paciente que está psicotizando, que está surtando, que está fora da realidade, muitas vezes ele pode se suicidar sem ter consciência que está se suicidando. Então isso não caracteriza o suicídio nesse sentido. Ele não deliberou, ele não escolheu. Na alucinação ele fez alguma coisa lá e se suicidou. Né? E aí ele não é responsável espiritualmente após a morte pelo suicídio, porque, na verdade, não foi a rigor um suicídio, mas ele é responsável por ter se deixado adoecer e evoluir e cair na loucura. Por quê? Porque muitas vezes a loucura, como a obsessão, tem sujeitos que são tomados por uma obsessão que vai evoluindo. A obsessão não tira a responsabilidade do sujeito das suas escolhas. Mas, quando evolui muito a ponto de o indivíduo perder a própria autonomia moral e corporal e ser subjugado, como diz Allan Kardec, ele pode, em alguns momentos, ser tomado como se fosse num transe de incorporação e se suicidar. Eu diria, ele foi suicidado pela entidade espiritual. Ele não foi suicida porque ele não escolheu. Mas da mesma forma na loucura, de ter caído na loucura, da mesma forma na obsessão. Porque muitos casos de loucura e muitos casos de obsessão começaram no cultivo de determinadas ideias. A ideia surgiu, a pessoa foi alimentando, foi gostando aspas, né? Foi se comprazendo, foi ali alimentando, retroalimentando a ideia. Então ele não é responsável pelo suicídio, porque ele não deliberou conscientemente em se matar, mas ele é responsável por ter escolhido alimentar a ideia deprimente, a ideia de desequilíbrio que foi, de alguma forma, tomando conta dele, crescendo dentro dele e, de alguma forma, produzindo a loucura ou a obsessão que mais tarde empurrou ele para o suicídio. Então isso é muito grave, é muito importante a gente colocar isso daqui. Mas o que cabe aqui a gente falar é que o espiritismo tem um pensamento de vanguarda. É interessante como no século XIX, quando não se falava na associação de suicídio com saúde mental, Allan Kardec abordar. Todos os textos de Allan Kardec têm uma associação do suicídio com saúde mental. Livro dos Espíritos, suicídio e desgosto da vida. O que é desgosto da vida? É uma tristeza mais abrangente, não chega a ser uma depressão, mas é a melancolia. A melancolia, que era um termo utilizado na época de Allan Kardec, a melancolia é o quê? Um sentimento mais abrangente, um sentimento maior de tristeza, uma tristeza que persiste, uma angústia que persiste, desgosto da vida e suicídio. Olha Allan Kardec associando desgosto da vida e suicídio, ou seja, o suicídio como algo associado à saúde mental. Evangelho segundo o Espiritismo, suicídio e loucura. Texto, aliás, clássico da literatura espírita. E aqui é importante eu falar o seguinte.
o texto Suicídio e Loucura, da obra ali kardeciana, loucura na época de Kardec não era apenas o psicótico. Não era apenas a pessoa portadora de transtorno psíquico sério. Na época de Allan Kardec, o termo loucura era um termo assim geral, era um termo assim mais abrangente para falar de qualquer tipo de problema de saúde mental. Então, depressão, ansiedade, também era considerado loucura. Era uma loucura mais branda, mas era uma loucura. O termo hoje é estigmatizador, o termo hoje é carregado do preconceito, falar loucura, louco, não se fala muito, mas era o termo utilizado na época, era o termo que Kardec tinha. Então, quando você lê a página Suicídio e Loucura do Evangelho segundo o Espiritismo, não pense que loucura ali é apenas esquizofrênico, tá? O suicídio e loucura ali tem a ver com sofrimentos emocionais. E Kardec aborda de uma maneira espetacular esse caso, essa questão, quando vai dizer que, a depender da forma como o indivíduo conduz a sua vida, as coisas do mundo podem aborrecê-lo, podem causar a ele uma insatisfação. E essa insatisfação que vai crescendo aos poucos e que vai gerando nele uma não aceitação das coisas da vida e até das contrariedades da vida, dos sofrimentos inerentes à vida, vão gerar dele uma revolta. Essa revolta, essa não aceitação, essa falta de resignação vai empurrar o sujeito para o suicídio. O que é que Allan Kardec está falando nesse texto? Está falando do espectro do suicídio. Espectro do suicídio, que é tema agora, que a gente está estudando na área de saúde mental. Ele está dizendo o espectro do suicídio, ou seja, que a não aceitação das coisas, a forma como o indivíduo encara, que vai se tornando insatisfeito com a vida, intolerante, que não vai aceitando as ocorrências da vida. E isso vai aumentando a insatisfação, vai aumentando a revolta, a não aceitação, e que mais tarde vai empurrar a pessoa para o suicídio. Ele está falando do espectro do suicida, ali, sem o nome. Então, veja que maravilha a obra espírita de abordar isso. Vai dizer que, a depender da forma como eu encaro as coisas, eu encaro do ponto de vista espiritual, as coisas materiais e as coisas que me aborrecem, não tem esse valor grande que eu dou. Tem um valor menor. As coisas do mundo não me aborrecem tanto, não me contrariam tanto. Por quê? Porque eu tenho uma visão espiritual. Kardec vai dizer o seguinte: o homem apenas material é parecido a uma criança que se agarra aos seus brinquedos e acha que tudo na vida é aqueles brinquedos que ela tem. E chora quando perde um brinquedo, por exemplo. O ser humano espiritual, ele passa pela vida de maneira menos infantil, porque vê as coisas materiais como coisas que devem ser usadas, mas as quais não deve ser, pelas quais não deve ser escravizado. E assim ele passa pela vida de maneira mais tranquila, não valorizando em demasiado as coisas, dando o valor que as coisas têm, nem para mais, nem para menos. E, portanto, vive uma vida mais leve, mais tranquila, a ponto de não se aborrecer demais com as coisas do mundo, com os aborrecimentos da terra, não se aborrecer demais com as experiências ali do cotidiano, não se aborrecer demais com as ocorrências do dia a dia e permanecer ali bem, vivendo bem, com as experiências da vida, tirando, extraindo aquilo que a vida tem de melhor, recolhendo as experiências, inclusive dolorosas, de uma maneira mais tranquila. Não é que ele não vai sofrer, ele vai sofrer. Ele vai ter dissabores, mas é a forma de encarar os problemas que muda. Ele não vai hipervalorizar aqueles problemas. É essa forma de valorizar os problemas que altera, no caso da ocorrência ali, da vida material e, portanto, numa visão espiritual, ele não se fixa às coisas. Ele vive a vida material, mas não se apega às coisas da vida material e às ocorrências. Ele passa pela vida e Allan Kardec vai dizer: isso é um verdadeiro recurso de prevenção ao suicídio e à loucura. Ou seja, ao suicídio e ao transtorno emocional. A forma como eu lido com as coisas. Numa resignação melhor, resignação aqui no sentido de resiliência. A resignação que a doutrina espírita preconiza é a resiliência emocional que a psicologia atual fala. Já está lá. A resignação não é apenas aceitação cômoda, tácita e infantil. Não é uma aceitação acomodada de, deixa como tá, já que tá assim, deixa como tá para ver como é que vai, como é que fica. Não é isso. A resignação é uma resiliência. É saber administrar os problemas sem se revoltar e sem se exaltar. Afinal, exaltando-se não vai resolver, vai piorar o quadro. E saber mudar aquilo que pode mudar
e ao mesmo tempo administrar aquilo que não pode ser mudado. É essa a ideia da prática da resiliência que o Espiritismo ali preconiza. O suicídio, portanto, meus amigos, precisa desse cuidado. O suicídio é um movimento egóico. Um movimento em que o indivíduo, quando opta pelo suicídio, ele está tão atrelado ao seu drama, mas está tão atrelado ao seu drama que ele nem percebe o drama que vai gerar naqueles que ele tanto ama. Mas é porque ele está tão em sofrimento psíquico que as questões egóicas dele é que ficam na frente. Por isso que o suicídio nem é um ato de coragem, nem um ato de covardia, é um ato egóico. Como dizia na psicanálise freudiana, é uma atitude narcisista. No suicídio há sempre uma atitude narcisista, né? Ou seja, egóico. Há no suicídio algo de egoísta no momento que o indivíduo escolhe o suicídio, porque ele não vê o que ele vai gerar naqueles que são mais importantes para ele, que nunca mais vão ser os mesmos. Uma mãe que perde um filho por suicídio talvez tenha um luto que é um luto para sempre, né? Veja que a Associação Psiquiátrica Americana e a Organização Mundial de Saúde falam que um luto saudável é em torno de 3 meses até 1 ano, um luto saudável, né? Ou seja, a morte de alguém, a pessoa passa por um luto, ou o luto de uma separação, a pessoa passa por um luto, e aquele período de 3 meses a 1 ano seria uma melancolia, uma tristeza saudável, até normal. Pior seria não sentir tristeza nenhuma, então é um luto normal, um luto saudável, até o organismo se processar. E depois de 1 ano aí já fica mais preocupante. Mas no caso de um filho que se suicidou, não dá para encaixar nesse conceito, porque talvez uma mãe sempre tenha um luto persistente para a vida inteira, né? O suicídio marca aqueles que ficam também, né? Tanto é que hoje na psicologia existem as estratégias de pós-venção, né? A prevenção para o paciente, mas se o paciente optou pelo suicídio, caiu no suicídio, as estratégias de pós-venção, que é o tratamento dos familiares que ficaram, para que eles próprios também não sejam contagiados e não acabem também encaminhando-se para o suicídio, né? Desgosto da vida e suicídio, loucura e suicídio. A pergunta é, o suicídio liberta da dor? De maneira nenhuma. O paradigma que o suicídio liberta da dor é o paradigma materialista. É a ideia de que o suicídio vai me libertar da minha angústia, porque depois de morto, da morte, não existe mais nada. Então, nessa visão materialista, veja como o materialismo, nesse sentido, pode ser perigoso, pode ser nocivo para a nossa sociedade. Allan Kardec falou isso lá atrás. A gente não está contra os materialistas, tá? O espiritismo não está contra os materialistas, não é isso. Não está contra ninguém, ateu, descrente, materialista. Mas o espiritismo combate a ideia materialista, porque a ideia materialista pode favorecer o suicídio. Por quê? Porque a ideia materialista vai dizer que morreu, acabou. Morreu, acaba qualquer sofrimento, qualquer coisa. Há um aniquilamento da alma. A alma, na verdade, é o cérebro. E quando há um aniquilamento, acabou tudo. Então, esse paradigma materialista vai dizer, olha, se eu estou sofrendo, se essa dor não vai passar, se é um sofrimento que não tem jeito, que eu vou sempre ficar sofrendo, eu vou aliviar essa dor pelo suicídio. Porque o suicida quer aliviar a dor, o sofrimento, a angústia que ele passa, né? Mas esse é um grande engano, porque o suicídio não mata a vida. O suicídio não acaba com a existência. O suicídio interrompe a vida física, mas a vida verdadeira continua. Então, como diz a doutrina espírita, quem desencarna, desperta após a morte com as mesmas questões, com as mesmas virtudes, com as mesmas alegrias e com os mesmos sofrimentos, as mesmas limitações. Então, o suicídio não resolve o problema, porque todos nós vamos viver. Você que pensa em suicídio, você vai viver após a morte. Então, para que se suicidar? Para que antecipar o curso da história? E para que agravar a sua situação com mais problemas, com mais situações calamitosas, com mais angústias? Porque depois o espírito chega no mundo espiritual com a angústia do ato suicida. Agora, com o conflito do ato suicida. É o paradigma materialista que vai dizer que morreu, acabou e pronto. E aí há um alívio da dor. Não há. O céu e o inferno. A obra de Allan Kardec fala sobre os espíritos suicidas. Vai dizer Allan Kardec nessa obra que os suicidas eram um dos quadros mais comoventes. Todos os suicidas que ele entrevistou no mundo espiritual, todos estavam mal. Todos estavam sofridos, é natural. Arrependidos profundamente do ato suicida. Alguns, diz Allan Kardec, ofereciam o espetáculo de estarem presos ao despojo material, ao cadáver, em decomposição,
e sentindo como se estivessem eles próprios em decomposição neles mesmos. O cadáver se decompondo e eles sentindo como que estavam atrelados ao cadáver, sentindo-se em decomposição em cima de si mesmos. A decomposição cadavérica. Né? E os vermes, né? Os micro-organismos, os animais ali se alimentando, os germes ali devorando o cadáver e eles sentindo-se como se fosse neles mesmos. Asfixiando-se dentro da sepultura, do caixão, num pavor, numa angústia horrível, incrível, pelo ato suicida. Alguns se desvencilham do cadáver, mas com a consciência de culpa, aliás, que é ali geral, a consciência de culpa pelo ato suicídio. Todos arrependidos, todos mal, com os mesmos problemas e agora acrescidos a esses problemas, o problema do suicídio e com a responsabilidade espiritual daquilo que gerou nos encarnados que ficaram, porque o suicida também é responsável por aquilo que ele deixa no mundo físico em termos ali de suicídio, né? O que ele ocasiona. Né? Então, tanto esses arrependimentos que Allan Kardec narra em O Céu e o Inferno, tanto são verdadeiros que a gente vê, por exemplo, que nos casos das pessoas que se suicidam, ou melhor, que tentam suicídio e que não conseguem, ou seja, que foram salvos, é muito comum o relato seguinte: quando eu me joguei, por exemplo, me joguei do prédio, quando eu estava caindo, antes de tombar no chão, antes de me estraçalhar no chão, pacientes que tentaram suicídio e conseguiram ser salvos por algum motivo. Ficaram tetraplégicos, paralíticos, etc. Ou às vezes ficaram bem, mas que tiveram assim, tentaram suicídio e acabaram sendo salvos. Dizem assim: antes de cair, quando estavam chegando ali no chão, um grande arrependimento me invadiu. Um grande arrependimento tomou conta de mim. A consciência. A consciência onde está ali as leis de Deus. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Filomeno de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte, vai dizer que o suicídio é especialmente voltado para uma atitude de revolta. E a revolta é uma atitude do primarismo humano. É um dos vestígios mais grosseiros, diz ainda Filomeno de Miranda, do primarismo humano nosso. O suicídio, no futuro, vai ser uma peça de museu na história. Porque vai ser considerado um costume bárbaro, como era, por exemplo, as fogueiras da Inquisição. O suicídio vai ser considerado uma página ultrapassada no futuro. E o Espiritismo tenta explicar que o suicídio não liberta a pessoa da dor. A pessoa continua vivendo com a mesma dor, com as mesmas faltas, com as mesmas angústias, e agora somado à angústia do suicídio, aquilo que ele gerou. Quem leu Memórias de um Suicida, da médium Ivone Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco, que está com o pseudônimo Camilo Botelho, vai encontrar nessa obra o relato dos suicidas que ela, Ivone, viu, porque era uma antiga suicida, e que Camilo também conta no mundo espiritual. Como se encontra? Ele próprio fala da experiência dele, da dor, do sofrimento, daquilo que ficou em reflexo perispiritual, ou seja, no corpo, que ficou no corpo dele como reflexo espiritual, perispiritual, e que vai mais tarde gerar uma reencarnação com aqueles reflexos no perispírito. Emmanuel, na obra O Consolador, vai dizer, questão 154, me permitam ler: quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? Resposta de Emmanuel: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue, com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude da sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático, indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo, e, comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar,
minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo, abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentido junto dos homens sem a luz da misericórdia. Ou seja, o que Emmanuel está chamando a atenção é para os reflexos. Agora, eu preciso aqui falar uma coisa. Esses reflexos que a literatura espírita fala são reflexos que ficam na alma do sujeito e que às vezes geram essa dor. Então, o indivíduo tem um tiro na cabeça, fica com a cabeça ali deformada e ainda sentindo o sangue saindo no mundo espiritual. Esse é o relato que tem, né? Um tiro no peito e ali sangrando. A gente vê isso na obra de André Luiz, em outras obras, né? O veneno que ingere e fica passando mal. O corpo espiritual, o perispírito, é um corpo sutil, de vibração sutil, que não é afetado pela matéria. Ele não é afetado pela matéria. A matéria não afeta o perispírito. Porque o perispírito é de uma outra matéria, uma matéria mais sutil. Embora esteja em relacionamento, em interação com a matéria mais densa. Mas o perispírito não é afetado, lesado, porque os espíritos atravessam paredes. Se aqui toma conta de um incêndio, os desencarnados ficam aqui no incêndio e não sentem nada. Porque o fogo físico não afeta o perispírito. Então por que acontecem esses casos de suicidas deformados, etc.? Na verdade, não é por aquilo que aconteceu no corpo físico, mas pelo ato moral. Pelo ato moral que gerou o reflexo de consciência de culpa. É o complexo de culpa do sujeito que vai gerar aquilo pelo ato material que foi feito. Então, um tiro na cabeça gera uma deformação no corpo perispiritual pela culpa do espírito. Tá? Os retalhados, como diz Ivone em Memórias do Suicida, né? Aqueles que se atiraram, sei lá, no trem, aqueles que foram despedaçados, retalhados no além. Não é por conta daquilo que aconteceu no corpo, mas pela atitude no corpo que gerou um reflexo moral. Porque, por exemplo, se é a mesma situação, mas a pessoa foi vítima, não foi suicida, a pessoa desencarna bem. Gandhi foi vítima de várias balas, foi alvejado, foi baleado. Ele não está no mundo espiritual com as marcas da bala, porque ele foi vítima. Então não é pela atitude no corpo, mas pela ação moral que agride e lesa a consciência. Né? E lesando a consciência gera esses efeitos da consciência de culpa. Então, é nesse sentido que a gente deve entender. E é claro que cada caso é um caso. Os espíritos comumente dizem que às vezes há um reflexo dessa marca suicida na próxima encarnação. A obra de Ivone Pereira fala isso, a obra de André Luiz fala isso. Mas isso não é geral, é claro. Mas pode acontecer. O reflexo no próprio corpo físico da futura reencarnação. Então eu tiro na cabeça, dependendo da área, eu volto com hidrocefalia, com microcefalia, com uma série de problemas, com síndromes cerebrais variadas. Eu dou um tiro no peito, volto com problemas cardiológicos, problemas respiratórios sérios, etc. Eu ingiro veneno, volto com problemas digestivos, problemas também respiratórios sérios por conta do veneno que eu ingeri. Eu me atiro de um lugar alto, eu volto, reencarno tetraplégico, paralítico e assim por diante. Então, a depender do caso, eu volto com esses reflexos. Não é dizer que é todo mundo, cada caso é um caso. Mas, genericamente falando, a gente observa esses fenômenos pelo automatismo da lei, como diz Filomeno de Miranda, que descreve de alguma forma o fenômeno do suicídio. E a melhor maneira para evitar o suicídio aqui, dentro da doutrina espírita, é esclarecer. É esclarecer o que, de alguma forma, nos aguarda caso a gente alimente e mais tarde concretize a ideia suicida. O suicídio é uma solução que não soluciona, e eu quero concluir a minha fala chamando a atenção para os familiares. Se você tem algum membro da sua família que se suicidou, a recomendação que eu dou para você, e é uma recomendação do plano espiritual, é: seja feliz. Tá? Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz o máximo de feliz que você possa ser. Procure ser feliz. Tá? Por quê? Porque o seu afeto, o seu amor, o seu parente que está no além, está vendo você. Uma das coisas que mais faz ele sofrer é ver o efeito que ele gerou. É ver o estrago que foi gerado pelo seu suicídio.
Então, a melhor forma de você querer ajudar o seu afeto querido que se encontra no além é seja feliz. Seja feliz da sua maneira, é claro. Encontre motivos para ser feliz. Faça todo o bem possível. Porque cada ato de felicidade, cada momento de felicidade vai ser uma espécie de prece que você vai direcionar para ele. E ele vai ficar bem, vai se sentir bem. Se você conseguir ser feliz, conseguir encontrar qualidade de vida emocional na sua vida, nesse mundo, isso vai ser direcionado para ele e ele vai se sentir mais aliviado e mais confortado com isso. Então seja o máximo de feliz possível. Ame, faça todo o bem e transfira esse bem que você faz e encaminhe para ele. Homenageie a ele o afeto querido que se foi fazendo o seu bem, que ele vai receber essas vibrações generosas. E para quem estiver pensando em suicídio, leia a questão 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Está lá no Livro dos Espíritos. Resposta do mundo espiritual. Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aqueles que exercem suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Os espíritos não estão sendo ingênuos aqui, recomendando trabalhar apenas, e porque o trabalho vai curar a depressão e vai curar a ideia suicida. O trabalho aqui que eles estão falando, até porque eles sabem que há pessoas que estão pensando em suicídios porque estão pensando em suicídio porque estão trabalhando demais, e precisam até diminuir o trabalho, né? Porque o trabalho está sendo adoecedor. O trabalho que ele está falando aí é o trabalho que causa realização. É o trabalho que está lá na lei de trabalho. Toda ação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, um trabalho que faz bem ao sujeito. Uma terapia laboral que faça bem ao sujeito, né? Então, se o sujeito conseguir isso, ele não vai se suicidar, porque ele encontra conexão com a vida. O trabalho é isso, é uma ocupação útil. É esse tipo de trabalho que ele está dizendo. Algo que o realize como pessoa. Que eu faça se sentir motivado, né? E não ficar ocioso, não ficar sem nada, porque senão a ideia suicida vai preencher todos os espaços vazios em nosso mundo interior. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço aos amigos da COBEM, Casa de Oração Bezerra de Menezes.